glória a Deus. Alexandra, por favor, coloque Juízes capítulo 2, versículos 6 em diante. De pé nós vamos em referência, nós vamos ler a palavra. Diz assim a palavra: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um à sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, presta atenção, e dos líderes que sobreviveram a Josué, que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte de Gás, do monte Gás. Depois de toda aquela geração foi reunida a seus antepassados. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Diga comigo: surgiu uma nova geração que não conhecia ao Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoravam vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Preste atenção, leia comigo aqui e diga: ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Olha que interessante, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Prestou atenção? Era a mão de quem que estava contra eles? A mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Pastor, faz favor, vira essas caixas para mim aqui, assim, ó, poder ficar mais aqui, entendeu? Grande angústia os dominava. Grande angústia, obrigado. Pode sentar, por favor. A história é narrada aqui. Pastor, pode achar que eu pego aí? Pego? Não, se você quiser me ajudar, será bem-vindo, tá bom. A história narrada aqui em Juízes 2, esse capítulo que a gente acabou de ler, descreve que Josué morre e o povo acostumou-se com outros deuses e apostataram. Diga comigo: apostataram. Abandonaram a Deus e prestaram cultos a Astarote e a Balaíns. A ira do Senhor se acendeu contra eles, que os entregou nas mãos de seus inimigos. Apesar de saberem da história dos seus antepassados, diz assim, ó, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Nós lemos isso, né? Mais recentemente, isso aconteceu conosco aqui também. Eles sabiam de toda a história. Os hebreus sabiam. Eles conheciam, mas eles não tinham visto. Depois que Josué morreu, passaram a receber como nós recebemos a informação através da palavra. E eles simplesmente desacreditaram nisso. E então Deus decidiu dizer: não, então eu vou ajudar os inimigos a ganhar de vocês, até que vocês aprendam que foi Deus quem tirou vocês da terra do Egito, foi Deus quem sustentou vocês durante 40 anos no deserto, foi Deus quem deu para vocês a terra prometida. E muitos de nós passamos por todo esse processo. Estávamos no deserto, estávamos primeiro no Egito, na escravidão, viemos para o deserto, viemos para a terra prometida, começamos a saborear algumas coisas, alguns frutos da terra prometida, e de repente apostatamos. Mais recentemente na Europa, observem, todos foram se despercebendo disso e buscaram outros deuses também. Uns foram para o islamismo, outros para a macumbaria, mas a maioria converteu-se a um Deus que o Brasil está se convertendo muito rapidamente, chamado Deus deste mundo,
dinheiro. Diga comigo, Deus deste mundo, dinheiro. Quando eu digo dinheiro, preste atenção, irmãos, eu não quero me referir só à moeda. Eu quero me referir a tudo que o dinheiro pode comprar. O poder, a fama, o status, o sexo, a roupa, tudo que o dinheiro pode comprar. E os europeus convergiram para isso, apostataram da palavra. Hoje na Europa, os templos, as igrejas, que antes eram igrejas, conversei com o Luiz Hermínio esses dias no Twitter ali, conversando com ele, ele estava lá. E ele falou para mim, eu acabei de sair de um restaurante, e o restaurante era uma antiga igreja, coisa mais linda. Virou restaurante a igreja. Virou boate, virou clube, virou supermercado. Tudo virou apostasia. Hoje, os templos fechados. Onde começou toda essa derrocada dos hebreus? Onde começou essa derrocada dos europeus? E onde começa a derrocada das nossas vidas? Essa é a minha pergunta essa noite. Será que nós podemos perceber que eles apostataram e nós podemos evitar que nós cheguemos a esse ponto de apostatar da palavra? Onde começou a apostasia narrada em Juízes? Onde começou a frieza do evangelho que vivem hoje os norte-americanos? As igrejas fortes norte-americanas são as igrejas brasileiras que estão lá. A maioria delas se sustentando com fundos do Brasil. Onde irão os nossos filhos, como aí prometeu em Juízes, se assim tem sido por séculos? O que eu e você queremos para os nossos filhos? Muito provavelmente na idolatria, apostataram por dinheiro. Sim, porque o oposto da fé em Deus não é o ateísmo. O oposto da fé, presta atenção comigo, o oposto da fé não é o ateu. Não, o oposto da fé ou a incredulidade, não, o oposto da fé é o ateísmo. O oposto da fé é a incredulidade. Não, não é isso. O oposto da fé em Deus é a crença em outros deuses. É a crença em mim mesmo, é a crença no poder, é a crença na fama, é a crença na garra, na força pessoal, é a crença na estrutura de uma igreja, num prédio, é a religiosidade, é um demônio isso. E o principal desses deuses é o dinheiro. O nosso mundo vive em função de um Deus chamado dinheiro. Foi assim com os hebreus. Fala assim, abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. Quem era Baal? Era o Deus da provisão. Da provisão do quê? Da bijuja. Como é que falava lá no meu tempo? No meu tempo que eu falava lá de Slack e tal, era a bijuja. Agora falam que é o money, é o dinheiro, né? A pastora gostou, que lembrou da infância dela. Tá bom. Foi assim com os europeus. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E está sendo assim com muitos de nós aqui dentro da igreja. E aí, onde surgiu, portanto, toda essa decadência, toda essa apostasia? Pela idolatria, o Deus chamado dinheiro. E quando eu digo aqui dinheiro, eu já expliquei, né? Quero me referir a todas as coisas que ele tem poder para comprar. Andamos em zonas de perigo, andamos em zonas de imoralidade, de frieza, de morte espiritual. Andamos todos nós muito perto da apostasia e nem percebemos. E essa noite, eu já fiz esse sermão aqui na igreja, 2 anos atrás, e eu quero repetir um sermão, que eu queria que você prestasse atenção, para ver onde você está, quanto perigo você anda de apostatar. Você, aqueles que olham para você, e então você vai carregar sobre você todo o sangue desses que você está iluminando ou não. Naquela época, se perceberam, não quiseram ceder. Diz assim, e seguiram e adoraram deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor.
Será que era só naquela época que Deus se irava com aqueles que apostataram? Você comece a perceber. Comece a perceber as coisas. Não perceberam que os que o rodeavam, e hoje mesmo também nós fazemos de conta que não vemos os perigos que nos rodeiam? Quais os descuidos, os erros e as ilegalidades que os hebreus da época de Josué não prestaram atenção e apostataram? Quais os caminhos que percorreram os europeus, os americanos, para se transformarem em inimigos de Deus? É disso que eu quero falar essa noite. Será que nós queremos ser inimigos de Deus? A palavra falou claramente em Juízes. Eles se transformaram em inimigos de Deus. Levante sua mão direita e diga: eu quero ser amigo de Deus. Isso é profético. Eu quero ser amigo de Deus. Se muitos de nós nos comportamos como eles se comportavam, se muitos de nós não prestarmos atenção, veremos as nossas gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, etc., fazendo as mesmas perguntas que hoje nós estamos fazendo. O que aconteceu lá em Itapema naquela época? O que aconteceu no Brasil? O que aconteceu na Costa Esmeralda? Que de repente todo mundo andava pecando para lá e para cá, e já não dava mais valor para a palavra, e já não tinha mais temor do Senhor no coração, já não tinha mais Jesus como seu Senhor e Salvador, tinha como Salvador, mas não tinha como Senhor. O que aconteceu naquela época, no ano de 2015, como é que nós queremos que seja respondido daqui 10, 15, 20, 30 anos? Como será? O que será que nossos antepassados fizeram para se tornarem tão mornos, tão frios e até inimigos de Deus? Vamos trazer isso aqui essa noite para a nossa realidade. Olhemos para as cadeias, para as penitenciárias, e veremos um alto índice de homens que conhecem a palavra de Deus lá dentro. E o pior, filhos de gerações evangélicas cristãs. Cristãos, estão lá, dentro das cadeias. Olhemos para as ruas da nossa cidade, aí, para beira-mar ali, para calçadão. E comece a conversar com aqueles que estão sentados nas escadas fumando maconha. Como diz uma irmã, que eu não quero dizer o nome, falou assim: já não posso mais ir pela marginal às 6 horas da tarde, porque quando chego em casa eu já estou noutra, de tanto cheiro, né? E vamos encontrar ali criminosos, vamos encontrar ali traficantes, que conhecem profundamente a palavra de Deus, como eu, como você, como muitos que aqui estão. Olhemos para as periferias, para o Praia-Mar, ou olhemos embaixo dos viadutos, ou nas calçadas das nossas cidades, e vamos encontrar centenas de mendigos que conhecem a palavra, são desviados e, como dizem por aí em geral, são ex-membros de famílias tradicionais cristãs. Na saída do Permanecer, um casal que está aqui essa noite foi procurar uma pessoa que estava caída embaixo do viaduto e deu de comer para ela, orou por ele. Conhecia a palavra. O que será de nossas gerações futuras se não atentarmos para o verdadeiro evangelho e entendermos a nossa realidade? Como será daqui, como eu disse, 10, 15, 20 anos? Por isso hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu, como já falei há mais ou menos 2 anos atrás, eu tive oportunidade e quero replicar ela aqui novamente, dentro da minha visão de hoje. A gente muda muito em 2 anos. Eu queria que você prestasse atenção. Queria que a pastora Débora trouxesse aqui a cadeira dos comprometidos. Coloca aqui para mim, pastora. Do lado direito. Não, do lado esquerdo. Aqui, do lado esquerdo. Para mim poder acompanhar aqui no meu iPad. Aqui está a cadeira dos comprometidos. Pode trazer a cadeira dos mornos. Coloca aqui do lado. Quem estava aqui quando eu dei essa palavra? Agora já estão lembrando. Ó, tem bastante gente aí, ó, viu? Valeu a palavra. Tem bastante gente. Vamos reavivar isso no nosso coração. E pode trazer a cadeira da crise. Coloca aqui. Débora. Eu quero ler um texto para quem está sentado nessa cadeira aqui. Aqui está o comprometido.
Eu sou a videira, está lá em João 15, pode pôr ali. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui, nessa cadeira, estão sentados os comprometidos. Aqui nessa cadeira estão sentados os amigos de Deus. Aqui nessa cadeira estão sentados aqueles que realmente entenderam o chamado, aqueles que realmente têm compromisso com a palavra. Aqui nessa cadeira estão aqueles que dizem: primeiro Deus, depois eu. Toda vez que a pessoa dessa cadeira tem que fazer uma escolha, ela vai perguntar: o que Deus pensa disso? Vamos ver nessa cadeira. Aqui está os mornos. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16 fala: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Você não é frio nem quente. Eu sei que assim você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aqui estão os mornos, aqueles que a palavra fala que Deus vai, com perdão da palavra, vai vomitar, vai cuspir para fora. Aqui estão os religiosos. Aqui estão aqueles que dizem assim: primeiro eu, depois Deus. Primeiro eu, depois Deus. Primeiro Deus, depois eu. Primeiro eu, depois Deus. E aqui estão os amigos do mundo, os inimigos de Deus. Dentro da igreja também, viu, irmãos? Tiago capítulo 4, versículo 4 em diante fala assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Aqui estão os amigos do mundo. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Está em crise. Aqui estão aqueles que estão sempre em crise. Sempre estão em crise. Não conseguem amadurecer, porque não conseguem passar para aqui e muito menos para aqui. São aqueles que estão em crise. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Vocês acham que é sem razão? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui estão aqueles que dizem: primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu e depois eu. Aqui estão aqueles que vêm na igreja com a boca aberta o dia inteiro. Já não vou mais naquela igreja porque já não tem mais o brindezinho, já não tem mais a comidinha. Aqui estão os frios. Aqui estão os mornos. E aqui estão os quentes. Vamos lembrar um pouco da Bíblia Sagrada. Vamos lembrar de 3 personagens que viveram isso. Vocês lembram de Abraão, o amigo de Deus? Onde ele sentava? Aqui, comprometido. Foi lá, levou Isaac no monte. Falou: não, o Senhor me deu a promessa, mas eu sacrifico a promessa. Tem gente que não consegue sacrificar uma hora do seu trabalho para fazer ministério. Tem gente que não consegue e quer ser amigo de Deus. Abraão foi lá e falou: põe para mim aqui, eu não coloquei para você lá, mas coloca aqui Isaías 41:8. Abraão foi lá e falou: não, eu sou amigo de Deus, eu pago o preço, eu vou obedecer. E sempre que Deus mandou Abraão, ele obedeceu. Ele dizia: não, o que é o meu Deus quer?
Comece a pensar em você, irmão. Essa noite é para nós todos pensarmos em nós. Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Tá, pode tirar. Abraão, meu amigo. Deus pode falar isso de você? Deus pode essa noite dizer? Meu amigo? Aqui está Isaac. O que você sabe do Isaac? Desculpe. O que você sabe do Isaac? Que era filho de Abraão e pai de Jacó. E nada mais. Não cheira, não tem eira nem beira. Está sentado ali. Não mudou nada da história. Contava para o seu filho do seu pai, mas ele mesmo, nada. Pelo contrário, tinha muitas coisas que merecem ser reavaliadas na vida de Isaac. E aqui está Jacó, o sanguinário Jacó, o corrupto Jacó, o mentiroso Jacó. Aqui está um cara, segundo o coração de Deus, chamado Davi, um homem selado no espírito, que também foi criminoso, sanguinário, matador, adúltero, mas que tinha o coração segundo Deus, um coração disposto a arrepender. Diga comigo, um coração disposto a perdoar e a pedir perdão. É esse coração que Deus quer para os amigos dele, aqueles que sabem reconhecer seus erros e dizer: Jesus, Tu és o meu Senhor, me perdoe, eu vou andar melhor a partir de agora. Quando o profeta confrontou Davi, Davi vestiu-se de pano de saco, Davi jogou cinza na sua cabeça e chorou copiosamente o seu pecado e escreveu o Salmo 51. Vai lá no Salmo 51, você vai ver. O amigo de Deus. Diga aqui, diga comigo, aqui sentam os amigos de Deus. Aí vem um cara chamado Salomão, que tinha uma palavra linda, uma orientação. Se você ler em 1 Reis, você vai ver tudo que Davi ensina a ele. Davi tinha sido um homem do coração de Deus, estava sentado como amigo de Deus e falou: Salomão, meu filho, eu vou te deixar tudo, você constrói o templo. Foi o cara mais rico, conta a história, o rei mais rico e sábio. Mas a palavra fala que tem 3 coisas que precisava ele não se deixar seduzir: dinheiro, cavalos e mulheres. E ele deixa se seduzir e começa a pecar. E tem horas que ele vai. Mas daí veio uma das mulheres, provavelmente a 218, diz que ele tinha 1000 mulheres, né? Talvez tivesse 1002, como diz o indígena, né? Eu escutei lá do Ed René Kivitz, ele conta a história que diz que no Forte Apache havia um índio que ficava em cima do forte, olhando. E o cara grita para dentro para o chefe: chefe, vem vindo 1002 índios. Como que você sabe que é 1002? Não, que vem 2 na frente a cavalo correndo e uns 1000 atrás. Uns 1000 atrás. Então ele tinha 1000 mulheres, e provavelmente ele chegou lá na 218, foi dormir com ela. Aí ela falou assim: ah, mas eu gostaria muito de reformar o templo do meu pai, que ele adora a Deus Astarote. E ele deu o cheque para ela. Aí ela chegou, passou lá pelas outras mulheres e falou: escuta, você quer saber, eu ganhei dele aqui. Aí ele provavelmente para todas elas falava para si: você é única para mim. Como todo homem safado fala, né? Você é única para mim. E daí ela sentava com ele e ele falava assim: você também quer um cheque lá? Não, vou te dar um cheque até maior. E assim foi indo a tentação dele. De repente, uma delas falou para ele: olha, eu gosto muito de você, mas eu queria fazer um altar, eu queria fazer um poste ídolo, eu queria fazer um templo para Baal, eu queria fazer um templo para Astarote, eu queria adorar os Baalins dentro do meu reino. E então o filho do homem que era amigo de Deus, chamado Salomão, que aqui estava,
duvidando, começa a adorar outros deuses. E muita gente que está sentado aqui está querendo adorar a Deus, mas não esquece de adorar o dinheiro. Está querendo adorar a Deus, mas não esquece de adorar a sua pornografiazinha. Muita gente que está sentada aqui quer adorar Deus, mas não esquece de lembrar, de olhar para as pernas da fulana, para a bunda da ciclana, para o cabelo do ciclano. É assim mesmo, é duro mesmo, mas é exatamente assim que acontece. Muita gente que está sentada aqui não consegue desligar-se do amante, não consegue desligar por causa do dinheiro, por causa não sei do que, porque eu vou pagar um preço, não consegue se desligar do seu passado, não consegue perdoar, quer ser amigo de Deus, mas não consegue perdoar, fica sentado aqui, e quando começa a apertar, ele fala, não, então eu vou sair da igreja e vou para cá, eu vou viver em crise. E aqui está Jacó. Mas aqui também está Roboão, o filho do Salomão, que então virou um desastre. Por quê? Porque este aqui sentado na cadeira do meio, como muitos de nós estamos sentados na cadeira do meio, vamos ter uma geração que vai ser igual a Roboão. Tragédia, diga comigo, tragédia, crise. Olha só, o que aconteceu com Roboão? Dividiu o reino, 12 tribos de um lado, 2 para o outro lado. Ele ficou com 10 e Jeroboão, o irmão dele, com as outras 2. Assim acontece com os filhos daqueles que não são amigos de Deus. Você já viu briga por herança? Como pastor, tive a oportunidade de participar algumas vezes de reuniões de famílias para lutar por herança, para não ir parar no fórum. E o que acontece? Você fica olhando a descendência e você vê que atrás daquelas pessoas não haviam gerações comprometidas. Essa noite Deus te trouxe para esse lugar, para você entender isso, e para você dizer comigo, diga assim comigo, primeiro Deus, depois eu, para você sentar nessa cadeira, para você ir saindo e vir para cá. Essa noite Deus quer convidar você a vir para cá. Quente, mornos que serão vomitados, críticos, alheios a qualquer situação. Não, isso aí que falaram aí na igreja não é comigo. Eu não tenho nada a ver com amor ao próximo. Que amor ao próximo? Não tenho nada a ver com isso. Aqui, pessoas de compromisso. Que hora que a senhora quer que venha mesmo, pastor? Eu preciso que você chegue sempre 5 minutos antes. Conte comigo, pastor. 5 minutos antes eu estou aí. Aqui, eu vou, mas eu chego sempre 8h15, 8h30. Não tem problema, não é bem assim também. E aqui aqueles que falam assim, ó, eu acho que amanhã vai me dar uma dor de cabeça, daí hoje eu não vou no culto. Eu acho que amanhã eu vou receber visita. Não, eu recebi visita. Não posso. Os comprometidos falam para a visita assim, ó, fique aqui em casa, se você não quer ir comigo no culto. Essa semana um irmão do Permanecer me procurou e falou, pastor, troquei as regras da minha casa. Porque antes eu o conhecia, eu entendia, mas eu não tinha convicção. E agora eu tenho convicção. Eu quero sentar aqui, ó. Eu quero sentar aqui. Então ele falou para uma moça de 17 anos que mora na casa dele, que é cunhada dele. Eu vou continuar sustentando você, vou pagar o estudo para você, vou dar de comer para você, vou dar roupa para você. Só que aqui na minha casa agora tem sacerdote. Aqui na minha casa tem amigo de Deus. Então na minha casa, você vai comigo na segunda-feira no Bíblia em Casa. Você vai na terça-feira nos Obreiros. Você vai na quinta-feira no Ensino. Você vai comigo no monte na sexta-feira, porque eu quero ir para o monte. Você vai comigo. Você vai nos jovens, quando eu tiver jovens no sábado. E você vai no domingo no culto comigo. Quer ficar morando comigo? É assim, porque eu sou amigo de Deus. Eu tenho convicção do que eu quero. Ele falou isso para mim essa semana. Me procurou para me contar isso. E eu falei, qual a reação? Ela já saiu pela janela? Não, pastor. Ela falou, puxa, eu estava esperando o senhor me pegar assim e falar assim, tio. Viu? Aplauda o Senhor Jesus por isso. Aqui estão aqueles que têm a paz, porque dizem assim, primeiro Deus, depois eu. Então, o pastor Gustavo sempre fala assim, quando você é bem obediente, a responsabilidade é de quem manda você. Então, se você obedece a Deus, o problema é dele. Então,
Eu estou aqui, Deus. Você tem paz de espírito. Aqui estão aqueles que têm a paz. Aqui estão os café com leite. Aqui são aqueles que estão sempre inseguros, ansiosos, nervosos. Meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu confio em Deus ou eu confio no dinheiro? Faz que nem o Salomão. O Salomão confiava nos cavalos. Não era para confiar nos cavalos. Salomão confiava no dinheiro. Não era para confiar. Mas ele vai, não. E aqui estão os angustiados em crise. Os vazios. Você pergunta, qual é teu propósito na vida? Não sei. Aqui você pergunta qual é o propósito. Não, eu quero ir para a eternidade. Eu tenho vida eterna. Aqui você pergunta e fala, não, pastor, eu também quero ir para a eternidade, só que eu não quero pagar esse preço de eu ter que abrir mão do meu horário, de eu ter que abrir mão das minhas coisas. Não, pastor, morno vai ser vomitado. E aqui estão os que estão em crise, aqueles que estão sempre dizendo, qualquer dia eu vou na igreja. Aqui estão os crentes camelo, né? Já todo mundo sabe essa história, né? Aqui estão aqueles crentes que estão cheios de sofrimentos. Aqui estão os em cima do muro. Sabe por quê? Deixa eu explicar para você. Deus não quer pessoas perfeitas. Diga comigo, Deus não quer pessoas perfeitas. Vocês ficam tão quietos que eu fico nervoso aqui. É pegado mesmo essa palavra. Eu reconheço isso, mas a gente precisa ter direção na vida. Aqui estão os coerentes. Deus quer pessoas coerentes. Deus quer pessoas coerentes. Deus quer pessoas que sabem que quando estão andando de mini saia, eles estão levantando o pecado do irmãozinho. Eles, quando estão mentindo, eles estão dando mau testemunho. Deus quer pessoa que saiba que quando estão na empresa, fazendo negócios corruptos, eles estão sendo mau testemunho, não estão sendo luz. Deus quer pessoas coerentes. Deus quer cristãos coerentes. Uma igreja, ela não é medida pelo número de pessoas que sentam nas suas cadeiras. Uma igreja é medida pelo número de pessoas que sentam aqui, ó, aqui, amigos de Deus. Uma igreja tem que ser medida por esse número de pessoas. É aqui nesta cadeira que nós precisamos sentar. É nos comprometidos. Uma igreja tem que ser medida. Por isso a igreja faz a revisão de vida. Por isso a igreja faz curso nas quintas-feiras. Por isso a igreja está se desgastando para pagar até para as pessoas fazer retiro, para que as pessoas ganhem entendimento e maturidade e venham sentar aqui e falar, não, aqui a igreja vai ser consistente. Aqui a igreja não vai ser que nem a igreja dos hebreus que vão apostatar. Estes não vão apostatar. Quem pode correr risco sério de apostatar, de criticar, de julgar, são esses que estão aqui. Quem vai fazer fofoca de pastor e pastora são esses que sentam aqui, que não querem compromisso e ficam olhando com ciúmes para aqueles, e daí falam, vai lá puxar saco de pastor. Não, aqui estão pessoas que não estão nem olhando para o pastor e para a pastora, estão olhando para Jesus. Aqui estão aqueles que dizem assim, Jesus, Tu és o meu Senhor, tudo que eu tiver que decidir primeiro, eu vou perguntar para Ti, Jesus. Nesse lugar estão aqueles que estão olhando para cá e para lá e falam assim, será que eu vou ou não vou? Será que eu vou ou não vou? Será que eu vou ou não vou? De repente Satanás pega. E quando Satanás pega, aí, meu amigo, só com muito propósito e oração. Aqui são aqueles que levantam de manhã e falam, vem comigo, Espírito Santo. Aqui são aqueles que quando estão bem financeiramente, estão com Deus. Quando estão mal, falam, esse Deus está louco. Deus, sim. Aqui está o quebrantado. Nós vamos passar uns 15 minutos, irmão, das 22 horas, tá bom? Posso? Posso? Aqui está o quebrantado. Aqui está o humilde. Aqui está o idólatra. Aqui está aquele que faz postes ídolos para ele. Aqui está aquele que se não me bajularem, se o pastor não me puxar o saco, eu não vou mais naquela igreja. Não vou mesmo. Viu? Aqui está o maligno, o vingativo. Aqui está o soberbo. Aqui está o orgulhoso. Eu vou quando eu quero, do jeito que eu quero. Que é esse negócio que Deus manda em mim? Não. Aqui está esse tipo de gente. O Novo Testamento fala assim, aqui está o espiritual,
Aqui está o carnal, aquele que tem pendenga entre a carne e o espírito, né? Aquele que acha mais importante a torneira que a água, né? E esse aqui está o natural. Não, como eu estava aqui, irmãos. Eu sempre estive aqui e fui seminarista, 5 anos e estive aqui. E trabalhava na lareira da igreja católica e estava aqui. Porque eu não entendia. E tenho feito minhas lutas. Me perguntam para mim, mas você consegue viver tudo que você prega? Eu falei, claro que não. Claro que não. Mas Deus sabe quanto eu choro quando eu vejo que eu errei. Nesta manhã, a primeira coisa que eu fiz quando eu levantei foi procurar uma pessoa e pedir perdão, porque ontem de tarde eu fui inconveniente com ela. Deus sabe que eu quero estar aqui. Deus sabe que eu não tenho outro objetivo senão a glória dele nesse lugar, a glória dele sobre minha vida, sobre minha família. Deus sabe que eu sei, eu aprendi e quero que você aprenda que quando eu estou aqui, o Dudu, que é filho do Gustavo, vai estar abençoado. As gerações, 100 gerações depois de mim, 1000 gerações depois de mim, a palavra fala, serão abençoadas se eu for amigo de Deus. Esses que estão aqui, estão convidados essa noite a jogar fora essa cadeira e dizer, não, eu vou sentar aqui e acabou. E esses que estão aqui terão que olhar para nós. Sabe a tragédia da igreja cristã? A tragédia da igreja cristã é esses que estão aqui, ó. Porque as pessoas estão sentadas aqui e aquele ali provavelmente não quer ser crente, porque olha para esse morno e fala, eu não quero ser que nem aquele sujeito. Se ser crente é ser que nem aquele cara que fala que vai chegar às 10 horas e chega às 10h30. Se ser crente é ser que nem aquele cara que está sentado ali, que fala que vai pagar dia 15 e até dia 20 nem me ligou para dar uma satisfação. Eu não quero ser que nem esse cara aqui. Desculpa, que nem esse cara aqui. Eu não quero. Ele vai olhar para esse cara aqui, aquele sujeito que está sentado ali, vai olhar aqui e vai falar, eu não quero. Ele está 15 anos trabalhando na mesma empresa, 15 anos, olhando para esse aqui, e vendo esse aqui mentir, e vendo esse aqui falar coisas, eu não sei bem o propósito da minha vida. Não. Eu quero convidar você a vir para essa cadeira. E eu quero convidar você a ter compromisso. E eu quero convidar você a ter propósitos claros na vida, a ter destino, a saber onde você quer chegar, que você foi feito para ser eterno. Eu quero convidar você a não fazer desculpas esfarrapadas que é para os mornos. Os mornos é que fazem desculpas esfarrapadas. Quando eu estava lá no mundo, sabe o que eu fazia? Tem que viajar, vamos viajar sexta-noite, que daí eu não preciso ir no fim de semana atrás das coisas de Deus. Agora eu falo assim, estamos programando, temos que ir para Foz, depois da revisão daqui tem uma revisão em Foz. Falei, como é que dia que nós podemos ir? Não, mas eu não quero ir sem antes estar aqui tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Eu preciso estar aqui. Tem me convidado direto para ministrar nas igrejas. Hoje mesmo uma pessoa falou para mim, poxa, o senhor ainda é figurinha difícil. Eu falei, não, eu sou sentado aqui, eu tenho compromisso. Eu não posso ir dia 15 de novembro ministrar, ficar 3 dias na sua cidade em Londrina, porque eu vou para a Índia, eu vou lá para a Índia, né? Para a Índia, como é que eu vou sair? Por quê? Porque eu tenho que ter compromisso. Eu não posso olhar para mim, para o meu ego. Para o meu ego é muito lindo pegar um avião, pago por eles, ir lá e ganhar oferta ainda. Mas eu não sou comerciante. Eu não estou aqui comercializando a palavra. Eu quero ver uma igreja cheia de gente aqui. Amém? Amém, queridos? Obrigado. Vamos para cá de novo. Essa pessoa que está sentada aqui, ela tem um altar por Espírito Santo no coração dela. Ela tem propósitos claros. Ela tem um altar por Espírito Santo. No seu interior ela fala, doce e precioso Espírito, eu sou teu, tu és meu. Eu sou teu, tu és meu.
Vem a tempestade, amanhã de manhã é segunda-feira, e ele fala: eu sou teu e tu és meu. Vem a dificuldade para alinhar a vida, para terminar uma vida pregressa, para terminar as ilegalidades da vida, para terminar tudo que está tirando de errado. E ele fala: eu sou teu e tu és meu. Esse aqui, preste atenção agora. Muita gente hoje no Brasil vive por causa da tal da como é que é? Prosperidade. Muita gente vive aqui. Aqui vive um relacionamento de interesse com Deus. Fora, distante. Mas eu tenho interesse. Pastor, se eu oferecer 10 mil lá na igreja, o senhor acha que eu consigo vender aquele apartamento? Ontem eu ouvi essa proposta. Eu ouvi essa proposta ontem. Fui orar num lugar, de um pastor amigo meu lá de Jaraguá, falou: vai orar lá para minha amiga abrir uma imobiliária. Eu fui lá orar. Mas fazer o quê? Por quê? Porque ela está sentada aqui. Agora, se ela começar a olhar a mim e me enxergar aqui, você acha que ela vai vir para a igreja? Você acha que ela vai vir para a igreja? Claro que não. Mas se ela me enxergar aqui, ela vai olhar e vai falar assim: não, eu quero ser que nem aquele empresário que é pastor lá na igreja. Eu quero ser. Irmãos, que os teus irmãos, que os teus filhos, que os teus pais, que os teus netos, que os teus vizinhos, que os teus amigos, que os colegas de trabalho olhem para você sentado lá e falem: não, eu também quero ir lá, porque a paz que aquela pessoa tem transcende todo o entendimento humano. Esse que está aqui até crê que Deus existe, mas ele tem coisas mais importantes para fazer na vida. Até porque ele está olhando para esse morno aqui e fala: para ser crente como ele, esse que está aqui conhece o Deus verdadeiro, conhece Deus não de ouvir falar, conhece Deus de comer com Ele, de cear com Ele. Esse que está aqui não abre mão do culto de ceia, não quer nem saber. Não, eu não abro mão. Eu sei a importância de eu renovar minha aliança com o Senhor. Eu digo: Jesus Cristo de Nazaré, Tu és o meu Senhor e eu quero cear. Esse que está aqui entende que quando ele está na mesa dele, ele está na mesa sagrada. Então ele não faz fofoca, ele não mente, ele não critica, ele não permite. Ao contrário, ele faz da mesa dele um altar para orar primeiro, agradecer o alimento que está na mesa e fazer dali uma congregação. Nesse almoço, hoje lá em casa tinha 2 jovenzinhos aí, que levaram lá, sempre tem uns como é que é, uns agregados que eles levam lá para casa. Nem avisam a gente, que conhece o coração da gente. Chegaram lá, e daí eu comecei a ver lá, e falei: puxa, que bonito. Levaram o violão. Quando eu fui me consagrar, que eu vou às 2 horas por aí, hoje um pouquinho mais tarde, 2h30, estavam lá tocando violão. Olharam como a gente era, e eu fiquei me perguntando: será que eles vão querer ser como nós somos? Será que nós erramos? O que nós fizemos? O que nós dissemos na nossa mesa? O que nossos filhos ouvem de nós na nossa mesa? O que nossos amigos que nos visitam ouvem na nossa mesa? Esse daqui vive num vazio. Você pergunta para ele: o que você acha que vai acontecer quando você morrer? Ele responde: não sei, já me falaram, mas eu não acredito. Vive num vazio. Ele às vezes é cínico. Às vezes é cínico. Você fala para ele: Deus abençoe. Ele fala: abençoe tudo nós também, abençoe tudo nós. Esse aqui tem vida dupla. Ele não é bipolar, é tripolar. Hoje alguém falou lá: esse não é bipolar, é tripolar, quadripolar. Esse aqui tem vida dupla. Dentro da igreja é uma coisa, no Bíblia em casa, então, os vizinhos, eu tenho vergonha, eu tenho meu orgulho, é outra coisa. Mas quando está sozinho, quando ninguém da família está vendo, quando ele está pensando no coração dele, onde nascem todas as atitudes. Onde que nascem as atitudes? Dos nossos pensamentos. Onde nasce a mentira? Nos
nos nossos pensamentos. Ele está ali fazendo com Ele mesmo vida dupla. Diga comigo aqui: vive a vida dupla. Esse, pelo contrário, são os testemunhos. Esses são aqueles que a pessoa olha e fala assim: submissos dentro da igreja, fiéis, leais, têm lealdade, têm princípio e são testemunhos. Pode olhar para eles, não fazem nada pensando em si mesmo. São esses aqui, são aqueles que têm o amor extravagante de Jesus. Por acaso você viu Jesus falar para alguém assim: se você me pagar com um elogio lá no altar, se você me colocar no status na igreja, então eu faço esse milagre? Por acaso você viu Jesus falar isso em algum lugar na Bíblia? É desse amor que eu estou falando, que nós precisamos fazer uma revolução aqui na igreja. O amor extravagante que dá e não quer nada de volta. Essa semana comentei no Bíblia em Casa, irmãos, escute só, comentei no Bíblia em Casa, que num livro que eu estou lendo, o cara pegou um sorvete, e para isso ele entrou na fila. Ele entrou na fila para pegar o sorvete. Na frente dele tinha um pobre, que foi pagar o sorvete e faltava dinheiro. Mandou guardar o sorvete no freezer, o pobre. E aí ele falou assim: eu já volto, eu vou pedir na rua, vou mendigar na rua, porque é isso que eu faço. Mas eu quero esse sorvete, então a senhora pode guardar para mim? Pode, vou guardar, a moça falou. E ele ficou atrás. Ele olhou, e o Espírito Santo falou para ele: paga o sorvete para ele, você pode? E ele: claro que eu posso. Pegou o dinheiro, pagou o sorvete, e ficou ali com o sorvete dele na mão. Aí o Espírito Santo falou para ele: e daí? Agora você vai ficar aqui olhando para ele ver que foi você que pagou? Então você vai perder todo o galardão. Ele pegou, disse que pegou o sorvete, correndo. Não, eu estou louco com vontade de comer sorvete. Pegou e sumiu. Eu falei: tomara que ele nunca saiba que fui eu que paguei o sorvete para ele, para que eu não perca o galardão. É desse amor que eu estou falando. É amar, dar, sem esperar compensação. Quem espera a troca está aqui, ó. Esse que está na crise, a gente tem que amar ele. Irmãos queridos, amar ele. Eu ensinei aqui nos obreiros, pedir favor para ele. Você talvez não esteja precisando de sal na tua casa, mas você vai lá e pedir sal para ele, emprestado, para que ele possa te servir, porque por enquanto ele só entende essa linguagem. Talvez ele não esteja podendo te emprestar o carro, mas você vai lá pedir o carro emprestado, para que ele possa te servir. Você vai lá pedir para ele arrumar a tua cortina da tua casa, para ele arrumar a calçada, para ele te servir, porque é essa linguagem que ele ainda entende, para que um dia ele possa passar rapidamente e chegar aqui, olhando para você que está aqui. Está compreendendo isso? Eu sento na cadeira do compromisso, e quem vai fazer as escolhas, referindo-me aos meus filhos, são eles. Eu não estou querendo dizer com isso que seus filhos, pelo menos esse é o princípio, só vão seguir a fé se você tiver a fé. Mas na grande maioria das vezes, filhos que estão lá na cadeia são filhos de pais aqui, ó. Na grande maioria das vezes, filhos que estão na rua, se drogando, crentes, são filhos de pais ausentes que estão aqui, ó, que não querem compromisso. Pode vir, pastora, quero terminar, são muitas outras coisas, mas nós estamos muito adiantados do horário. Esse crente daqui jamais desiste. Esse crente daqui é luz para a sua família. Esse crente daqui fala: eu quero ser como meu pai é, eu quero ser como minha mãe é, meu pai e minha mãe vão naquela igreja, eu quero ser como eles são. Esse crente daqui, que o pai está lá em casa, ele vai olhar e vai dizer: não, mas meu filho é comprometido. Mas como ele mudou?
Mas como ele mudou, como ele é diferente. Esse aqui está sempre voltando para comer. Sabe o que ele volta para comer? O vômito da cadela. É duro, né, irmãos? Esse aqui volta para se misturar no lamaçal do porco, para se melecar no próprio pecado. Esse daqui, a gente não sabe se é joio ou é trigo. Está plantado. Será que é joio? Você olha para ele e fala, será que é mesmo ou não é? Será que é hora de investir nele ou não é? Será que dou um cargo para ele ou não é? Será que vai ou não vai? Será que ele quer mesmo ser pastor ou não quer? Será que ele vai querer? Ele quer Jesus mesmo como seu Senhor? Como Salvador todo mundo quer, mas como seu Senhor, será que ele quer? Esse aqui é um diamante precioso, lapidado. Um diamante precioso que às vezes Deus tem que lixar. Tem que lixar ele. A gente olha para ele, a gente fica com compaixão dele. Como é que um cara tão comprometido está passando fome? Como é que um comprometido desse perdeu seu filho agora? Como é que um comprometido desse teve um acidente? Como é que um comprometido desse perdeu tudo que tinha? Porque não é eu nem você que vamos dizer o que Deus tem que fazer com o comprometido. É ele, diga comigo, é ele. Ele é o Senhor. O temor do Senhor vive na vida desse sujeito aqui. Esse aqui tem temor quando precisa de dinheiro. Ele vem aqui e fala, eu quero fazer um propósito, eu te amo, Deus. Resolveu o problema? Passa direto na igreja. Esses aqui, vocês lembram quando eu expliquei o que é crente devocional? Esse é crente devocional. Esse aqui pousa de piedoso. Sabe aquela mulher que pousa de piedosa? Aleluia, glória a Deus. Mas as atitudes não correspondem. E esses, como eu disse, sempre vivem em crise. Irmãos, aqui estão os hipócritas, os mentirosos, os de vida dissimulada. O que importa na igreja, como eu disse, é quantos estão aqui. Essa noite Jesus te trouxe para esse lugar, porque aqui a gente não sabe se a pessoa vai ou fica, mas você sabe o que Jesus está falando no teu coração. Essa noite Jesus te trouxe nesse lugar para você dizer para Ele que você é dele e que Ele é teu. Essa noite Jesus te trouxe um lugar. Se você se sentiu em alguns momentos nessa palavra aqui nessa cadeira, Jesus quer convidar você a vir para essa cadeira. Essa noite Jesus quer eliminar essas duas cadeiras. Jesus quer convidar você a vir para essa cadeira. Essa noite Jesus quer dizer, assuma compromisso comigo. Assuma compromisso comigo. Fora os mornos, fora a crise. Essa noite Deus quer convidar você para ter maturidade. Nesse lugar, Jesus quer falar contigo. Porque esses aqui são os que pedem para os outros orarem por eles. Esses aqui não, são os que oram por si e pelos outros. Quero convidar você a dar um passo de fé, ficando de pé. Cantar essa canção. Cantar essa canção. Eu sei que essa é uma palavra dura, mas você não veio nesse lugar para ser amaciado. Você veio nesse lugar para tomar uma posição.